Irmãos queridos, vamos ler a palavra de Deus? Lucas 5, de 1 a 11, todos juntos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O povo de Deus vibrantemente diz: amém. Eu não farei a leitura de todo o texto novamente, mas esteja com a Bíblia aberta, porque eu vou lendo o texto progressivamente para orientar a nossa reflexão. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lucas tem uma maneira muito reverente de falar do Senhor Jesus Cristo. Dentre os autores bíblicos, Lucas é um dos meus prediletos. E ele tem muito zelo para não falar o nome de Jesus como se fosse uma palavra muito preciosa. Você lê o Evangelho de Lucas e você percebe que ele se refere a Jesus Cristo com frequência na terceira pessoa, como aqui. Observe. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele. Ele poderia ter dito Jesus ali, não há, claro, inconveniência em si nisso, mas perceba o zelo, perceba o sentimento piedoso do evangelista em tratar o nome do Senhor com muito temor e reverência. O texto já foi lido, é este milagre chamado a primeira pesca maravilhosa. Houve uma segunda depois da ressurreição, como está relatada lá em João capítulo 21. Mas neste acontecimento, nós temos algo que transcende estes fatos. São fatos históricos. Isto aqui aconteceu literalmente tal qual está registrado, escrito. E o Espírito Santo que orientou Lucas a escrever é o mesmo Espírito que preservou estes manuscritos da corrupção ao longo de séculos. Tão importante é que essa mensagem chegue também a nós. Mas como todos os fatos da Escritura Sagrada, os fatos estão lá tal qual aconteceram. E no entanto, nos acontecimentos e na meditação nos acontecimentos, nós encontramos verdades que transcendem o episódio, atravessam os séculos, tocam as nossas vidas no tempo presente. E é isto que faz da Bíblia algo tão incrível, porque seja qual for a sua área de trabalho, se é uma técnica, uma ciência, seja ela qual for, seguramente você não usa livros antigos para se informar sobre o seu trabalho. Você não opera o direito com base na Constituição de 1946. Você não usa a medicina, pelo menos eu espero que não, os médicos aqui não usam livros antigos. Eu quero que eles usem livros novos, atuais, recentes, corrigidos, revisados. E assim se aplica a todo o campo do conhecimento humano. Então, por que é
que este livro, mais antigo do que os livros antigos, tem uma voz tão forte na nossa vida. Eu quero lhe dizer por quê. Porque Deus não mudou com o passar dos séculos. Porque, essencialmente, o ser humano não mudou com o passar dos séculos. Mudou o jeito de viver, o jeito de vestir, as comodidades exteriores. Essencialmente, o ser humano é o mesmo. Deus é o mesmo, o homem é o mesmo. A necessidade humana é a mesma. E a provisão divina é a mesma. Todas estas são algumas das características que fazem com que este abençoado livro, que nós consultamos frequentemente, diariamente, vezes por dia, seja um livro que transcende o tempo, o livro atemporal. Então os fatos estão registrados tal qual aconteceram. Mas acessando aos fatos, nós alcançamos coisas maiores do que os fatos, que tangem a nossa vida no nosso tempo, as nossas questões, o nosso dilema. O tema da mensagem é Descobrindo Jesus, porque foi isto que aconteceu aqui, individualmente na experiência de Pedro, mas na experiência dos que estavam com Pedro, na experiência de todos que viveram este momento, este acontecimento inacreditável, impressionante, notável e inesquecível. E de alguma forma, também a forma como cada uma de nossas almas descobre Jesus. Primeira colocação, veja só. Estava ele pregando a palavra de Deus, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Não há cena mais bucólica, romântica, do que esta imagem de Jesus assentado no barco, as pessoas assentadas na praia, escutando o que Jesus está falando. Se fosse um filme bíblico, ele ia dali a 1 segundo começar a falar de passarinhos e flores. E pronto, cristalizado está o Cristo do imaginário popular. O Jesus inofensivo, o Jesus na paisagem, o Jesus que é feito água, boa de beber, insípido, inodoro e incolor. De fato, na imaginação de muitas pessoas, Jesus é essa figura que se resume nesta cena. Sentado no barco, falando na praia, falando de passarinho, falando de flor, coisas bonitas. Um Jesus confortável, bem comportado, adequado, mas também inofensivo, ineficaz, inerte, inútil. Na imaginação de muitas pessoas, Jesus é essa figura da pasmaceira, que concorda com todo mundo, não discorda de ninguém. Essa figura indiferente, que o que ele diz só é bonito, não tem aplicação, não faz diferença nenhuma. Esse Jesus que, por incrível que pareça, surpreendentemente, 20 séculos atrás, já concordava com as modas de hoje. Na mentalidade de muitas pessoas, esse é Jesus, uma caricatura embaçada de quem Jesus Cristo era. Quem é ele? É esse sentado no barco, falando de passarinho, de flor, que fala umas coisas bonitas assim, que a gente coloca um adesivo no carro ou algo semelhante a isso. Essa figura. Bem, essa cena é exatamente a forma como muitos veem o Senhor Jesus. Esse Jesus na paisagem, que não incomoda ninguém. Só não faz sentido como esse homem foi terminar na cruz. Se ele não incomoda ninguém, se ele só fala de flor e de passarinho, por que é que matam um homem que só fala de flor e de passarinho? A verdade é que, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós descobrimos que Ele é muito maior do que isto. Alguns livros,
Alguns livros foram lançados dos tempos recentes, o Jesus Esquecido e o Jesus Desconhecido, porque é o mesmo Jesus que diz algumas coisas, por vezes meio incômodas, meio desconfortáveis. É o mesmo Jesus que é muito taxativo com frequência, mas esse não é o Jesus que a gente vê nos filmes, esse certamente não é o Jesus do cenário popular, certamente não é esse Jesus na paisagem, esse Jesus inofensivo, esse Jesus que basicamente, resumidamente, não faz muita diferença. Ele é só um pregador, como pregadores tem muitos, assim como igrejas tem muitas. Tem uma avenida lá em Belo Horizonte, para ir da casa da minha mãe para a casa da minha sogra, a gente tem que passar por essa avenida chamada Barão Homem de Melo. E você tem igreja evangélica parede com parede. Toda a avenida subindo, são quilômetros, dos dois lados da rua. É praticamente uma avenida só de igreja evangélica. E umas marmorarias no meio das igrejas evangélicas. Então, o Jesus como pregador naquele tempo era tão comum quanto a igreja evangélica é hoje. Você passa na porta de uma dúzia para vir da tua casa para cá. É verdade. E a gente ainda se indaga, ou isso, o que eu estou querendo frisar nesse primeiro ponto, é que isso se incorpora na paisagem e torna-se algo indiferente. Jesus era um pregador naquele tempo, e pregadores havia às dezenas. Sentado no barco, na beira do mar, falando de peixe, de passarinho, de flor de passarinho, não leva ninguém para a cruz. E, no entanto, esta imagem superficialíssima é o retrato cristalizado de Jesus no imaginário de muitas pessoas. A cena progride da mesma maneira que progride o contato de alguém com Cristo. Porque na maioria das pessoas do nosso tempo, Jesus é absolutamente essa figura. Uma figura muito icônica de filme, repito, que ousando ser repetitivo, sentado no barco na beira da praia, falando de flor e de passarinho, os lírios do campo, as aves do céu. Converse com alguém que não tem contato com a Escritura Sagrada e pergunte se não é essa exatamente a imagem que a pessoa tem de Jesus. A cena progride da mesma maneira que o conhecimento de Cristo progride. Observe atentamente o próximo fato. E quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, de inofensivo, ele passou a ser o Jesus intrometido. O Jesus que ousou sair da paisagem. Até então, a fala é bonita. Estou dizendo, aves do céu, lírios do campo, na beira da praia, todo mundo sentadinho. O que eles estavam esperando que acontecesse? Que ele dissesse assim: Deus te abençoe, amém, levanta, vai todo mundo para casa, ouviu uma palavra bonita. Agora ele vira para este pescador, Simão Pedro, e diz assim: lança-te ao mar alto, lança as redes para pescar. É como se fosse assim, tente se colocar no lugar de Pedro. Pedro ainda não um homem convertido. Pedro ainda não era uma pessoa salva. Então é como se ele dissesse assim: peraí, o pregador está querendo falar de pesca com o pescador. O carpinteiro que serve talvez para fazer barco, está querendo me dar orientação de como pescar. Por isso eu disse que no primeiro momento nós temos o Jesus inofensivo e agora nós temos o Jesus intrometido. Jesus saiu da paisagem. A progressão da narrativa representa a progressão do conhecimento de Cristo. Você, ao se aproximar de Jesus, terá, não sei se usará essa palavra, mas em algum momento você vai sentir que Ele está se intrometendo na sua vida. Ele está querendo dizer o que você deve fazer. Ele está querendo dizer o que você deve pensar, sentir, amar, rejeitar, querer e não querer, e como você deve viver a sua vida. Intrometido. Esse assunto não é seu, não te interessa. Recentemente me perguntaram exatamente isto: por que é que Deus, assentado lá no alto do céu, numa altura de dimensões hipercósmicas,
Nós estamos falando de uma proporção de grandeza que nós não conseguimos sequer imaginar quando a Escritura fala do alto e sublime trono. Nós não conseguimos tanger estas coisas. Por que é que Deus, eterno, alto, majestoso, ocupado do universo inteiro e de tudo que circunda o seu ser eterno e intangível e inefável, por que é que Deus se importa com o que eu faço aqui, eu, finita criatura temporal? Que importa para Deus o que eu faço aqui, neste momento, neste ato? Que importa para Deus? É uma boa pergunta, você não acha? Eu acho uma excelente pergunta. Eu acho uma excelente pergunta porque tem uma excelente resposta dupla, primeira. Dupla resposta, primeira parte da resposta. Deus importa-se com tudo que é dele. Nós somos treinados a pensar nossa vida em fins de nós mesmos. Treinados a interpretar os fatos da nossa vida na medida que eles convergem ou divergem, afetam ou prejudicam ou promovem os nossos interesses. Consequentemente, se um fato é pequeno para mim, ao meu ver, se esse fato não interfere em nenhuma das grandes coisas da minha vida, para mim ele é pequeno demais. Mas quem sou eu para ser a palavra final de avaliação? A Escritura Sagrada diz o seguinte: nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Deus se importa com tudo que é dele. Deus se importa com tudo que é dele. Você foi criado por Ele. Você é obra das mãos dEle. Você deve a Ele a sua existência. Toda a água que você bebe, toda a comida que você come, todo o ar que você respira tem proprietário. E Deus, Jeová Eterno e Santo, é o proprietário de todas estas coisas. Se você existe, você deve a Ele a sua existência, desde a origem até o sustento, a manutenção da sua existência. E se isso nos faz pensar confortadamente na providência de Deus, amém. Mas que isso nos faça pensar também na soberania e na autoridade que Deus, portanto, requer sobre nossas vidas. É por isso, em primeiro lugar, é por isso que Deus se importa com nossas ações aqui, ainda que Ele seja eterno e nós temporais, que Ele seja imenso e nós sejamos mínimos. A Ele importa porque é dEle. E nós estamos sujeitos a esta autoridade. Ele tem, vou retomar a expressão que eu usei na minha mensagem, que ninguém me interprete mal, Ele tem o direito de se intrometer. Mas há uma segunda razão, esta ainda mais pulsante do que a primeira. A primeira é apenas introdutória. A razão pela qual Deus importa-se com nossas ações, palavras, sentimentos, escolhas, não é tão somente por causa da sua soberania sobre nós, da sua autoridade, mas por causa do seu amor por nós. E de quão intensamente Deus deseja o nosso bem. Se você se importa com alguém, você se importa com essa pessoa. Nas nossas relações humanas, imperfeitas, afetadas pelo pecado, nós temos muitas vezes que suportar, e muitas vezes temos até de lidar com a realidade de que algo não nos toca tão diretamente quanto deveria. Não posso nem entrar e me imiscuir nesse assunto agora pela carência de tempo. Mas Deus é diferente de nós. Na medida em que Deus nos ama, Deus detesta aquilo que nos faz mal. Deus odeia aquilo que nos corrompe. Deus abomina aquilo que nos desfigura. Se o seu filho amado, Deus permita que nenhuma família desta igreja venha sofrer esta dor que eu mencionarei aqui em caráter hipotético, mas se o seu amado filho se envolvesse com drogas, quão destruidor isso seria para o seu coração? O quanto você imploraria a Deus em oração que livrasse o seu filho disso? E o quanto você faria o que estivesse ao seu alcance fazer para livrar o seu filho dessa maldição? E Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos.
quanto mais Deus se importa. Quanto mais Deus se importa com nossa vida, saiba disso, o crack não faz tão mal quanto a incredulidade. E a cocaína não destrói tanto quanto a pornografia. Saiba disso, que a pior das drogas não faz tanto mal quanto o pecado. E por isso Deus se importa profundamente. Porque Ele ama nossas almas e quer o bem daqueles sobre quem Ele derramou o seu amor eterno. Então você tem esse gesto tão intrometido de Jesus Cristo. Ele saiu da paisagem para se meter nos assuntos de Pedro. Observe, eu, pelo menos na minha leitura do texto, sinto alguma relutância quando ele diz assim, versículo 5, e respondendo Simão, disse: mestre, veja o que ele está dizendo, tu és mestre, mestre ensina, pescador pesca, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então parece que aqui acontece uma intervenção graciosa de Deus, porque ele diz algo, ele diz assim: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Como você interpreta estas palavras não vem tanto ao caso aqui, quanto ao fato de que elas de fato aconteceram. Então, por alguma razão, persuadido, ainda que, ao meu ler do texto, haja alguma sensível relutância à intromissão. E esta é a reação humana. Nós resistimos às, entre aspas, intromissões de Deus na nossa vida. Não queremos. Esta é basicamente, quintessencialmente, a essência da questão que existe entre Deus e nós, entre nós e Deus. Que Deus deseja estender sobre nós o seu governo de amor sobre as nossas vidas, mas nós desejaríamos que estes assuntos fossem nossos próprios assuntos, a ser tocados por nós, a ser conduzidos por nós mesmos. Agora converse consigo mesmo, se não agora, depois. E veja se não é exatamente com esse tipo de raciocínio que você se meteu em todas as enrascadas que você já se meteu até hoje na sua vida. Pelo menos na minha experiência, a minha experiência só serve para confirmar esta afirmação. No entanto, como eu disse, alguma intervenção de Deus fez com que Pedro, relutando, fizesse o que Jesus mandou. Agora olhe o versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Algum tempo atrás eu recebi um texto muito bem escrito. Satanás é Prêmio Nobel de Literatura. Muito bem escrito, bonito o texto, contando este milagre por um ponto de vista enganoso, sutil, irmãos, sutil. Eu vou contar para você o texto basicamente do jeito que eu recebi, mas já anunciei que tem um espinho no peixe, preste muita atenção. O mar da Galileia, um lago de água doce, 43 metros de profundidade, 19 quilômetros de comprimento no ponto mais comprido, 13 quilômetros de largura no ponto mais largo, cercado de montanhas, é alimentado pelas nascentes do Rio Jordão e pela neve que desce das colinas de Golã. Espécie de lar de várias espécies de peixe de água doce, mas lembre-se, notavelmente raso. No ponto mais fundo ele tem pouco mais de 40 metros de profundidade. Naquele dia o Senhor Jesus obteve um ponto de vista privilegiado. Quando ele olhou para as águas, em determinado ângulo da refração da luz solar, ele viu um cardume passando. Mandou que jogassem a rede. E as redes voltaram cheias. Será que você achou onde foi que o capeta se escondeu nessa história? Que qualquer pessoa poderia ter feito aquilo. Eu poderia ter feito aquilo se eu estivesse lá.
se eu coincidisse de estar na posição correta, o sol na posição correta, e eu olhasse pelo lado correto e visse o cardume passando, ou você, qualquer pessoa poderia ter dado a dica. E com uma história bonita, você eviscerou um dos mais importantes milagres que Jesus Cristo fez. Agora eu vou te fazer uma pergunta: será que aqueles pescadores profissionais não sabiam disso? Será que aqueles homens que viviam de tirar peixe daquelas águas todos os dias não sabiam disso? Será que se fosse algo tão pueril quanto isso, eles teriam se espantado como se espantaram? O versículo 9 diz que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam. Eu disse o inofensivo Jesus, o intrometido Jesus, e agora você tem o impressionante Jesus, o poderoso Jesus, o Deus eterno, Criador do céu e da terra, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Esse é Jesus Cristo. Eu não sei se aqueles peixes estavam lá e por uma ordem divina eles pularam na rede, ou se foram peixes que o poder criador divino fez surgir ali. Para mim, irmãos, é indiferente. Se Deus tiver feito aquele peixe surgir ali, para mim é perfeitamente aceitável. Se Ele criou o universo do nada, você acha que é difícil criar um pouco de peixe na hora? Ah, me ajude. Então eu não sei explicar a mecânica do milagre. Não convém, se fosse importante estava no texto. O que você precisa saber é que na medida em que eles acataram a palavra, que ele disse, sobre a tua palavra eu lançarei as redes, Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, demonstrou o seu imenso e impressionante poder. Você lê os evangelhos, é porque a gente está acostumado a lê-los. Você lê os evangelhos, eu vou dizer isso de novo, é porque a gente está acostumado a lê-los. Porque se você tomasse isso na fase adulta, na sua mente amadurecida, e fosse ler pela primeira vez, sem nunca ter entrado numa igreja na sua vida, sem nunca ter visto um filme bíblico na sua vida, se você fosse ler isso aqui pela primeira vez na sua vida, você ia cair da cadeira. Você ia falar, isso aqui é história, porque verdade não pode ser. Eu estou dizendo de novo, nós estamos muito acostumados com estes fatos. Agora, imagine que você é essa pessoa que nunca entrou numa igreja, uma pessoa já madura, que nunca viu um filme bíblico, como esses muçulmanos para quem a palavra de Deus está chegando agora, que nunca tiveram nenhum contato com a palavra de Deus. Aí ele escuta pela primeira vez que quando o Senhor Jesus encosta numa pessoa doente, a pessoa é curada. Que quando ele fala assim para o vento parar, o vento para. E quando ele ora pelo pão e começa a partir o pão começa a se multiplicar. E quando ele diz para o morto assim, levanta, a vida volta para o corpo morto, e o morto se levanta novamente restaurado, vivo, saudável, forte, respirando. Irmãos, que pena que a gente está acostumado com essas coisas, a gente perde o maravilhamento de contemplá-las na sua imensidão. Este milagre aqui é tremendo. Todo milagre é um retrato de toda a obra de Deus nas nossas vidas. Então, de alguma forma, este milagre é uma parábola, é um retrato, é uma história das nossas vidas. Nossa vida é isso, a gente vai trabalhar toda a nossa vida. E aqui eu estou falando especificamente de questões espirituais. Você vai trabalhar com obras, com esforço, com religião, com dignidade, com decência. Mas no fim da vida, você vai estar lá, sentado na beira da praia, lavando como é que chama? Redes sujas de lama, sem ter feito nada, porque as suas obras não conquistam nada, os seus merecimentos não alcançam nada. Em contraste com o nosso grande nada, pela palavra de Jesus, pela presença de Jesus, as coisas que simplesmente não acontecem, quando Ele quer, simplesmente acontecem. As coisas que simplesmente não acontecem, quando Ele quer, quando Ele fala, quando Ele faz, simplesmente acontecem. O inofensivo Jesus, o intrometido Jesus, o impressionante Jesus, o inigualável Jesus em quarto lugar. Imagine-se como sendo um pescador na posição de Pedro. Esse para mim é o detalhe mais maravilhoso desse texto. Imagine-se um pescador na posição de Pedro.
Um homem que dorme de dia e passa a noite pescando. Um homem que quando chega de manhã com o barco é pequeno, vive numa condição financeira muito apertada. Tem o serviço de limpar os peixes para levar para o mercado para vender nas primeiras horas, no fim da noite, no começo do dia. Imagine-se Pedro nessa posição. Minha gente, qual seria a reação mais natural desse homem para Jesus? Eu digo, Senhor, 50-50. Se eu venho aqui todo dia de manhã, o Senhor fala 50, metade para ti. Eu limpo, eu vendo, metade para mim. É 5 minutinhos para ti. Só vem aqui, por favor, todo dia de manhã. E claro, pesca. Depois de uma noite cansativa, ele volta com o barco cheio. Uma proposta, uma sociedade. Mas essa não foi a reação dele. A reação dele, versículo 8, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, quando ele entrou no barco, ele chamou Jesus de mestre. Agora ele não chama Jesus de mestre. Agora ele diz, Senhor. E ele vai dizer o seguinte, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Se você, na sua experiência cristã, religiosa, ou que for, espiritual, não foi trazido a este ponto, você ainda precisa passar por aqui. Porque este ponto é o ponto em que alguém verdadeiramente conheceu Jesus, descobriu quem Jesus é. Até aqui, os fatos estavam meio desencaixados. No primeiro momento ele estava lá, sentado na beira do mar, falando de peixe e de flor. De repente ele entra nos meus assuntos. Mas a entrada dele nos meus assuntos, seja qual for a área da vida que isso corresponda, equivale a contigo, a entrada dele nos meus assuntos da minha vida, tem uma demonstração, uma revelação de quem ele é. Esta revelação é muito maior do que este mero fato. Senhor, ele prostrou-se. Imagine este homem ajoelhado, rendido, submisso, não chamando mais de inofensivo mestre que fala de coisas bonitas, mas de Senhor. Mas principalmente, preste muita atenção no pedido que ele fez. Ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Que palavras são estas? São as palavras de alguém que compreendeu que ele estava diante do Deus Santo. Que aquele Galileu Nazareno, carpinteiro, é o Deus Santo. O Deus Santo. O Deus Santo. E ele temeu pela sua própria vida. Ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Como ele obteve tudo isso a partir de uma pesca? Ele obteve isso não só dos fatos, eu estou dizendo isso a vocês, mas por entender o que os fatos querem dizer. Está diante de Deus, o Deus Santo. E ele temeu pela sua própria vida, porque ele estava consciente de ser um homem pecador. Você lembra o que Isaías fez, quando Isaías encontrou-se com Deus, capítulo 6 do livro do profeta? É muito impressionante aquilo, porque, sinceramente, eu não posso divagar muito, mas a gente precisa nos aperceber destas coisas. Sinceramente, Isaías não era senão uma excelente pessoa. Podemos inferir do texto que, além de profeta, ele era um dos sacerdotes do templo. Parece pela sua elevada cultura e pelo seu estilo de escrita que era um homem de classe social privilegiada e que teve acesso à erudição, à educação. Não era uma pessoa baixa, uma pessoa vulgar, ele não era. Com certeza não.
Mas quando ele entrou na presença do Deus Santo, você lembra especificamente o que ele disse? Eu quero que você seja bem específico na sua lembrança. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu me admiro com esta frase. Eu não imagino Isaías como um homem que usava palavras vulgares. Eu não imagino Isaías como um homem baixo, com uma vida de baixo calão. Não, ele era alguém respeitável, religioso, digno, uma pessoa decente. Supostamente ele era até ligado à família real, um nobre. Mas na presença de Deus ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. É muito parecido o que aconteceu com Isaías, com o que aconteceu com Pedro aqui. Você já um dia se apercebeu de que você não merece Jesus? Você um dia já se apercebeu de que você não merece Jesus? E que se Ele te mandasse para longe dele, Ele estaria fazendo o correto? Quem poderia questioná-lo se Ele decidisse mandar o Hugo para longe dele? Eu sei que motivos para Ele fazer isso, eu já dei muitos. Então a história chega ao seu ápice. Ele pediu para Jesus, ele disse: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus não foi embora. Jesus ficou ali. Pedro não estava errado. A avaliação que Pedro fez dele mesmo estava correta. Ele não foi exagerado. Jesus não disse assim: ô Pedro, deixa de ser dramático, homem, que coisa. Se fosse um filme bíblico de hoje, era exatamente isso que iam fazer, porque parece que existe algo nesse pessoal que escreve filme bíblico que Jesus tem que ser meio debochado. Ele tem que ser meio bobão, assim, de ficar brincando com tudo. Então, se fosse um filme bíblico hoje, Jesus ia falar assim: ei Pedro, deixa de ser dramático, homem. Observe que Jesus não, nenhum momento, mudou o que Pedro disse, corrigiu o que Pedro disse. Não. Pedro estava correto. Ele chegou às conclusões corretas. Mas o Senhor Jesus disse para ele: não temas. Ele não disse: não és pecador. Não. Ele disse: não temas. E pelo não temas, ele deu a Pedro perdão. Perdão. Uma das pregações mais inesquecíveis que eu já ouvi na minha vida. Um pastor presbiteriano, meu amigo lá de Belo Horizonte, pregando no Salmo 32, que diz assim: bem-aventurado o homem que tem o seu pecado perdoado e a sua iniquidade coberta. E depois de ler esse texto, ele tornou-se para a sua congregação e perguntou assim, ele leu o texto e depois ele disse que a Bíblia diz que aquela pessoa perdoada é um bem-aventurado. Então ele perguntou para os seus ouvintes: você é um bem-aventurado? Você já teve os seus pecados perdoados? Você já teve a sua iniquidade coberta pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz? É isto, meus amados irmãos, eu estou dizendo desde o começo da minha mensagem esta noite, que transcende um mero acontecimento relacionado a peixes e pesca. Transcende. Foi a descoberta, o momento em que Pedro descobriu quem é Jesus. Não é só um ícone, um elemento religioso, é Deus. Deus de santa presença, diante de quem ele se prostra e diz: Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um pecador. Mas diante desse reconhecimento, ele ouviu de Jesus uma palavra de perdão, dizendo: não temas. Sabe o que isso quer dizer? É como se Jesus estivesse dizendo: a maldição do teu pecado não vai cair sobre ti, não temas. Não temas o inferno, não temas a maldição de Deus, não temas a reprovação, não temas.
Mas não foi só isso que Jesus disse. Novamente, Jesus, diferente do imaginário popular, não é só o Jesus. A cena favorita dos evangelhos do mundo hoje é aquela que Jesus diz assim para a mulher, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E aí ele pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Ela diz, ninguém ficou. E aí ele diz assim, nem eu te condeno. E aí termina ali a cena, só que não foi só isso que ele disse. Você sabe bem, você conhece a palavra de Deus. No imaginário de Jesus, das pessoas, hoje a cena terminaria aqui, não temas, Pedro volta para casa feliz, e com um monte de peixe ainda, um bolso cheio de dinheiro. Não. Para a mulher ele disse, nem eu te condeno, vai, não peques mais. E para Pedro agora ele diz, não temas, mas de agora em diante serás um pescador de homens. E com essa fala, Pedro entendeu, por isso que no versículo 11 diz que levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Vou ler para vocês o comentário de Matthew Henry, 1704. Ele está no céu, ele chegou ao céu primeiro que nós. Ele disse, deixou tudo. Sabe o que é tudo aí? O barco, a rede e o peixe. Deixou tudo e o seguiu. E aqui nós conseguiremos compreender a natureza do que verdadeiramente é conhecer a Deus, do que verdadeiramente é descobrir Jesus, do que verdadeiramente é converter-se ao Evangelho. A única verdadeira resposta ao verdadeiro encontro, com verdadeira revelação de quem Jesus é e de quem nós somos, com verdadeiro arrependimento e verdadeiro perdão, é a verdadeira submissão de todo o nosso ser, vida, posses, tempo, mente, coração, corpo, vontade, ao Deus Santo, poderoso, Rei glorioso e perdoador. Só existe uma maneira, escute-me atentamente, eu vou terminar minha mensagem. Só existe uma maneira de você responder ao verdadeiro Jesus. E é a entrega total, absoluta, incondicional rendição da sua vida a Ele. Ele é tão intrometido que depois de tudo ele diz para Pedro, eu não quero que você pesque peixe nunca mais. Ele escolheu a profissão de Pedro. Ele escolheu o uso do tempo de Pedro. Ele escolheu o que Pedro fez com todos os restantes cerca de 40 anos que ele viveu depois desse dia, talvez um pouco menos. Ele escolheu a forma como Pedro morreu. Ele chamou para si o direito de uma governança total sobre a vida de Pedro. Muito diferente de um pregador sentado no barco. Muito diferente do Jesus do imaginário de muitas pessoas, a quem eu visito de vez em quando numa igreja, de quem eu gosto, não tenho nada contra ele. Pelo contrário, eu acho até uma pessoa muito, muito bacana, muito boa. Uma passagem tal como esta e outras tantas da Escritura Sagrada mostra que você não pode conhecê-lo, não verdadeiramente conhecê-lo, senão correspondendo com absolutamente tudo da sua vida a Ele. E Ele, para si, requer tudo: o seu corpo, o seu tempo, o seu lazer e o seu trabalho, sua vida conjugal, sua vida como pai, sua vida como filho. Ele requer para si cada área da sua vida por inteiro. Segui-lo, outra coisa não é, senão que de fato a Ele render por completo e por inteiro cada área da sua vida. Que para tanto Deus nos ajude, porque segui-lo
vale muito a pena. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua presença entre nós, Pai Santo. Muito obrigado, Deus, por esse dia em que esse milagre tão maravilhoso aconteceu. Muito obrigado porque a Ti aprove na Tua sabedoria fazer registrar este acontecimento e preservar este livro no transcurso das eras, para que abençoasse nossas vidas hoje e sabemos outros incontáveis números de vidas que têm sido abençoadas por esta palavra. Mas que Tu queiras nos dar graça, ó Deus, para conhecer a Ti e para nos render a Ti com todo o nosso viver, Senhor, para que possamos também experimentar das maravilhas do Senhor, Deus, e das doçuras e deleites da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado por nos ter trazido a esta casa de oração esta noite, e agora que o nosso tempo juntos na Tua presença está findando, seja da Tua vontade, ó Deus, que a Tua bênção nos acompanhe, e seja da Tua vontade, Deus, conservar-nos firmes, perseverantes, para que se o Teu Filho, por acaso, vier nos buscar hoje, quer pela morte, quer pelo Seu retorno, ou amanhã, ou qualquer dia, que Ele nos encontre fiéis e prontos para nos apresentar ante a Tua face de luz e de santidade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, todos os dias, até o dia de nos apresentarmos ante a face de Deus. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz: Amém.